Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Visão Budista. O tema de hoje é Nibbana. O conteúdo desse vídeo envolve as seguintes questões: o que é Nibbana e qual é sua importância? Qual é a relação entre Nibbana e Sansara? Como um ser humano alcança Nibbana? O que são as expressões Nibbana incompleto e Nibbana completo? E finalmente vamos fazer comentários sobre a seguinte questão: é possível experimentar Nibbana? Então vamos ao primeiro subtópico: o que é Nibbana e qual é sua importância? É um estado que se alcança ao purificar completamente a mente, também conhecido como estado iluminado, que é Nibbana. Nesse estado, a pessoa se liberta dos laços que aprendem aos 31 reinos existentes, ou seja, se liberta do processo de renascimento, Sansara. Há vários estágios para chegar até o estado iluminado Nibbana. Em cada um deles se elimina parte das impurezas da mente, as quais estão relacionadas à ganância, ao ódio e à ignorância. No final, se alcança uma mente totalmente pura, sem nenhum viés. Esse é o estado iluminado, estado de Arahant. Alcançar Nibbana é o objetivo mais elevado e último de todas as aspirações budistas. Conseguir esse feito é uma grande façanha, pois se trata de uma tarefa muito difícil que pode levar muitas vidas. A motivação para essa busca vem da compreensão do problema existencial de todos os seres, que é o sofrimento, e também da compaixão pelos seres que sofrem. Ao se libertar do Sansara, se erradica completamente o sofrimento e alcança a felicidade plena e duradoura. Apesar de Nibbana ser o objetivo final, é importante ter uma boa ideia do que é desde o começo dos estudos budistas. Isso desenvolve confiança nos ensinamentos e em nosso potencial. Ajuda-nos a direcionar os esforços para reconhecer nosso estado atual e suas condições e avaliar a possibilidade de nos libertarmos de Sansara. Isso nos motiva a estudar o budismo e a nos envolver com a prática espiritual. Vamos ao próximo subtópico: qual é a relação entre Nibbana e Sansara? O processo de renascimento, que é Sansara, é repleto de sofrimento, enquanto que o estado iluminado, Nibbana, é um estado mental livre de todo sofrimento. Então vamos esclarecer essa questão. Por que se diz que o processo de renascimento, Sansara, é repleto de sofrimento? Isso ocorre porque nos 4 reinos mais baixos dos 31 existentes, há sofrimentos inimagináveis por nós, seres humanos. E é onde os seres que estão no Sansara passam a maior parte do tempo. A quantidade de seres nesses 4 reinos mais baixos, que também são conhecidos como os reinos ruins, é incomparavelmente maior do que dos demais reinos. Por exemplo, informações científicas
recentes dizem que há cerca de 1 milhão de formigas para cada ser humano, só falando de formigas. Imagine se incluirmos os outros animais e os seres dos outros 3 reinos. Isso aumenta e muito a probabilidade de renascermos nesses reinos. De acordo com o Buda, os seres que estão no Sansara, de fato, residem nesses 4 reinos ruins, que também são chamados, no conjunto, apayas. Então, de acordo com o Buda, nós moramos nesses 4 reinos ruins e de vez em quando saímos para dar uma volta, mas sempre retornamos para casa. O que significa isso? Que nós passamos a maior parte do tempo que estamos no Sansara nesses 4 reinos. De vez em quando renascemos em outros reinos, em um dos outros 27 reinos, mas sempre voltamos para esses 4 reinos ruins, que é onde passamos a maior parte do tempo. Como há um grande sofrimento neles, então nós passamos por esse grande sofrimento enquanto estivermos no Sansara. Por isso, é repleto de sofrimento. Outro tópico: como o ser humano alcança a iluminação. A mensagem principal do Buda diz respeito ao caminho que leva à interrupção do processo de renascimento, Sansara, ou ao alcance da iluminação, Nibbana. Basicamente, para eliminar todo o sofrimento e alcançar o estado iluminado, é necessário eliminar todas as impurezas da mente. Essas impurezas, elas estão relacionadas à ganância, ao ódio e à ignorância. E nós temos essas impurezas em nossas mentes em diferentes graus. A caminhada em busca de Nibbana envolve vários estágios. Assim que começamos a purificar a mente, o estresse diminui e temos uma sensação de paz interior, paz de espírito. Com isso, já estamos experimentando o Nibbana. Para falar de seres humanos que alcançaram Nibbana, podemos fazer breves comentários sobre Budas e Arahants. Buda é um ser humano que descobriu como alcançar a iluminação, Nibbana, através de seus próprios esforços e sabedoria. Ou seja, um Buda descobriu o conhecimento sobre como remover todas as impurezas da mente até alcançar a perfeição. Há 2 tipos de Budas. Há um Buda universal, também em Pali conhecido como Sama Sambuddha, que é capaz de ensinar os conhecimentos que descobriu aos outros seres. Esse é o caso do Buda Gotama. E há um outro tipo de Buda, que é o Buda individual, também conhecido em Pali como Pacceka. Esse Buda individual também alcança a iluminação através dos seus próprios esforços e sabedoria, mas ele não é capaz de ensinar aos outros seres esse conhecimento que ele adquiriu. Há um outro ser humano que também alcançou a iluminação, mas agora através dos ensinamentos de um Buda universal. Esse ser humano, quando chega à iluminação, recebe o título de Arahant. Então, graças a um Buda universal, nós podemos alcançar a iluminação, porque aprendemos os seus ensinamentos. Na época do Buda,
as pessoas aprendiam seus ensinamentos do próprio Buda. Mas, após a sua morte, então, nós aprendemos um discípulo verdadeiro do Buda. O que é o discípulo verdadeiro do Buda? Aquele ser humano que aprendeu os ensinamentos do Buda e, além de ter aprendido os ensinamentos, também os aplicou em sua própria vida. Nos três casos, o Buda universal, o Buda individual e o Arahant, o Nibbana alcançado é o mesmo. Mente pura, interrompe samsara, elimina totalmente o sofrimento e alcança a felicidade plena e duradoura. O Buda recomenda aproveitar todo o tempo dessa vida para progredir no caminho em direção a Nibbana. Vamos ver então o que significa Nibbana incompleto e Nibbana completo. Nibbana incompleto é aquele Nibbana alcançado por um ser humano que continua vivendo entre nós. Qualquer um de nós que alcançar o estado de Arahant, o estado iluminado, naturalmente vamos continuar vivendo. Mas ficamos sujeitos aos frutos de ações que praticamos no passado. Vamos sentir dor, ficar doente, nos ferirmos, etc. Apesar de ser um ser iluminado, ele se encontra em Nibbana incompleto. Mas, por ser um ser iluminado, tem mente pura, não cria sofrimento mental e percebe as coisas como realmente são, sem nenhum viés, sem tendências. E o que é Nibbana completo? Na morte de um Arahant, um ser iluminado, então se alcança Nibbana completo, que em Pali também se diz Parinibbana. Isso significa que esse ser iluminado que morreu nunca mais vai renascer em nenhum reino dos 31 existentes. Disse que não é possível descrever Nibbana completo, ou seja, não há palavras desse mundo que possa expressar o que é Nibbana completo. Por quê? Nibbana completo não pertence a esse mundo de 31 reinos. Então, tudo que se pode dizer sobre um ser que alcançou o Nibbana completo é que ele não renascerá em nenhum reino dos 31 existentes. Ou seja, ele erradicou completamente o sofrimento. Aí você pode até dizer, como é que então sabemos que Nibbana existe? Ora, sabemos porque podemos alcançá-lo. Mas ele não existe neste mundo de 31 reinos. Essa questão não é de agora. Na época do Buda, um discípulo seu, chamado Vachyagota, perguntou ao Buda o que acontece com um Arahant após a morte. Para onde ele vai? O Buda usou a analogia do fogo. Pegou um fogo ardente, em chama, e perguntou a Vachyagota: quando esse fogo se extingue, você poderia me dizer para onde ele foi? Vachyagota entendeu e disse: quando o fogo é extinto, simplesmente ele não existe mais. Isso é tudo que se pode dizer. Então, o Buda disse o seguinte: da mesma forma, quando um Arahant morre, ele simplesmente não existe mais nos 31 reinos existentes. Ele não vai ser encontrado em nenhum reino dos 31 existentes. Nibbana existe, mas
ao alcançar Nibbana completo, este ser não fará mais parte desse mundo de 31 reinos. Ele estará livre de todo sofrimento. Vamos para outra questão. É possível experimentar Nibbana? Nibbana tem muitos sinônimos. Aquele que transmite melhor a ideia é esfriamento. Assim que começamos a nos afastar da ganância, do ódio e da ignorância, começamos a sentir uma diminuição do estresse e um esfriamento interior, uma sensação de paz de espírito. Esse é o sabor de Nibbana, ou seja, sim, é possível experimentá-lo. E não é necessário ninguém nos dizer. Pelo que sentimos, sabemos que é bom diminuir a ganância, o ódio e a ignorância. Também sabemos que é bom ser generoso, bondoso, caridoso e etc. Há vários estágios para chegar até o estado iluminado, Nibbana. Em cada um deles se elimina parte das impurezas da mente, que, como comentamos anteriormente, se devem à ganância, ao ódio e à ignorância. No final, quando se elimina completamente as impurezas da mente, se alcança o estado iluminado, o estado de Arahant. Nesse estado, nossa mente fica completamente pura, sem nenhum viés. Então se vê as coisas como realmente são. Se você quiser experimentar Nibbana, você pode interromper algumas ações imorais por algum tempo. Bom, vamos lembrar que no budismo tem 10 ações imorais, chamada também de Dasa Akusala: matar, roubar, mentir, ter má conduta sexual, se intoxicar não só com bebida alcoólica ou drogas, mas também com poder, com riqueza, com prazeres, etc. Fofocar, caluniar, etc. São 10 ações imorais. Dê uma observada na sua própria vida e vê se você, uma vez ou outra, pratica alguma dessas ações imorais. Se você não pratica nenhuma, você alcançou a iluminação, né? Então, só para citar, né, o caso de matar. No budismo, quando se fala em matar, nós não estamos nos referindo apenas a seres humanos. Matar no budismo se refere a matar qualquer ser vivo, incluindo os animais. Vejam, às vezes você leva uma vida com bastante zelo, procura aprender os ensinamentos, medita e etc. Mas chega no final de semana, você vai pescar. Na pescaria, você se diverte bastante pescando e fica muito feliz quando pega um peixe. E acha que está tudo bem, volta para casa feliz, passou um final de semana bastante divertido, mas matando peixes, impondo um grande sofrimento àqueles seres. Então dê uma olhada na sua vida e vê se é possível melhorar o seu comportamento moral. Aí então você dê uma melhorada nesse comportamento moral e por algumas semanas ou meses e observe o que está acontecendo com a sua mente. Se você realmente fizer isso, você vai sentir
uma diminuição do estresse e vai sentir uma sensação de paz interior. Você estará experimentando o Nibbana. Era isso que gostaria de abordar nesse vídeo. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com as pessoas próximas. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Vamos agora compartilhar os méritos desse nosso trabalho com todos os seres. Muitíssimo obrigado a todos que acompanharam esse vídeo e até o próximo.